Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Sobre a comunhão sacrílega. Receber por amor àquele que se dá a nós só por amor. Não há praticamente nenhum crime que mais ofenda a Deus do que o da comunhão sacrílega. Os santos padres o demonstram com palavras e exemplos assombrosos. Aquele que comunga em pecado mortal comete um delito maior que o de Herodes, de Santo Agostinho, mais horrendo que o de Judas, de São João Crisóstomo, mais terrível do que o que cometeram os judeus crucificando o Salvador, dizem outros santos. E a tudo isso acrescenta São Paulo: será réu do corpo e sangue de Cristo, isto diz a glossa. Será castigado como se com suas mãos tivesse matado o Filho de Deus. A comunhão sacrílega é um crime tão grande que Deus não espera para puni-lo no inferno. Ele já começa neste mundo a indignar-se com tamanho crime, permitindo a doença e a morte, de modo que, desde o tempo dos apóstolos, segundo São Paulo, muitos, por suas comunhões sacrílegas, padeciam gravíssimos males corporais e outros morriam. São Cipriano testemunha que alguns de seu tempo, que recebiam a Sagrada Comunhão indignamente, eram acometidos de dores intoleráveis nas entranhas até morrerem arrebentados. São João Crisóstomo conhecia muitos possuídos por demônios por causa deste crime. O Papa São Gregório assegura que em Roma houve grandes estragos devido à peste que apareceu, porque se continuaram naquela cidade as diversões imorais e os espetáculos de impureza após a comunhão pascal. E o mesmo refere a respeito de seu tempo Santo Anselmo, por haverem cumprido mal este preceito. Lemos na vida de São Bernardo que um monge se atreveu a comungar em pecado mortal, mas, coisa terrível, assim que o santo lhe deu a sagrada hóstia, rebentou como Judas, o que ele se condenou eternamente. Segundo o célebre P. Ardil, havia um certo lugar uma senhora que, por ocasião de uma festa muito solene, foi se confessar, e o confessor, encontrando-a em uma ocasião próxima de pecar, lhe disse que não podia absolvê-la se ela não se afastasse primeiro da ocasião e que naquele dia ela não podia receber a Sagrada Comunhão. Mas ela quis recebê-la, sem se importar com o que lhe disse o confessor. E no momento em que teve a sagrada hóstia na garganta, sufocou-se, caindo morta na própria igreja, na presença de muitas pessoas. Eu poderia citar um grande número de casos desta natureza, não apenas antigos, mas também modernos. Se Deus não os castiga visivelmente, o faz invisivelmente, com a cegueira do entendimento, a dureza de coração e com seu abandono neste mundo e depois no outro, com as penas eternas do inferno. Encomendemo-nos a Maria Santíssima para que nos alcance os auxílios de que necessitamos para poder receber com frequência e dignamente o santo sacramento da Eucaristia. E para que conheças melhor o quanto convém receber com boa disposição os santos sacramentos e os diferentes efeitos que eles causam, por conclusão vou me referir a outro caso que se lê na vida dos santos padres. Havia um bispo muito virtuoso que, tendo sido avisado que 2 pessoas viviam ilicitamente em adultério, suplicou ao Senhor que se dignasse de manifestar o estado de consciência de todos os seus súditos. Deus ouviu sua súplica e um dia depois de ter distribuído a Sagrada Comunhão a um grande número de pessoas, viu que uns tinham o rosto negro como carvão, a outros lhes brilhavam os olhos e outros estavam muito elegantes e vestidos de branco. Repetiu a súplica ao bom prelado para que Deus lhe manifestasse aquele mistério. No mesmo instante, apareceu um anjo e lhe disse:
Saiba que estes que têm o rosto negro são os impuros e desonestos. Estes outros, aos quais brilham os olhos, são os ávaros, usurários e vingativos. E os que vê tão elegantes e vestidos de branco são os que se acham em graça e adornados de virtudes. Vieram também comungar as pessoas acusadas de trato ilícito, e as viu igualmente resplandecentes e elegantes, o que fez o bispo pensar que havia sido enganado. Mas o anjo lhe disse que era verdade o que lhe haviam dito, mas que, tendo essas pessoas se afastado da ocasião de pecar e feito uma boa confissão, com um profundo e sincero arrependimento, os seus pecados haviam sido perdoados e com isso estavam bem dispostas e preparadas para receber a Sagrada Comunhão, a qual lhes havia causado estes admiráveis efeitos. Portanto, católicos, em Jesus Cristo, pelo grande amor que tenho por sua alma, te suplico e peço que nunca vá receber a Sagrada Comunhão em pecado mortal. Mas não se assustes se estiveres em tão desgraçado estado. Se confesse logo, urgentemente e verdadeiramente arrependido. Pratique muitos e fervorosos atos de humildade, confiança e amor, e comungando com esta disposição, estará cheio dos grandes e celestiais frutos que causa a Sagrada Eucaristia a quem se recebe dignamente. Quero aqui dizer alguns desses frutos. Primeiro, aumenta a graça. Segundo, dá luz à alma a fim de conhecer o bem para segui-lo e o mal para evitá-lo. Terceiro, aviva a fé e a esperança. Quarto, inflama a caridade. Quinto, modera a ira e demais paixões, preservando-nos de pecar. Sexto, nos une a Jesus Cristo. Sétimo, nos dá uma suavidade espiritual, pela qual se faz com gosto todas as obras de virtude. Oitavo, afugenta os demônios, para que não nos tentem tantas vezes. Nono, nos faz ter grande confiança em Deus na hora da morte. Décimo, alimenta a alma dando-lhe vigor, assim como o pão material o dá ao corpo. 11º, e por último, nos dá especiais auxílios para perseverar no bem e chegar à eterna glória. Fonte, retirado do livro Caminho Reto e Seguro para se Chegar ao Céu, de Santo Antônio Maria Claret. A comunhão sacrílega, portanto, é uma das ofensas mais graves a nosso Senhor Jesus Cristo. A cegueira de entendimento torna as pessoas cegas e incapazes de entender o bem e o mal, se aprofundar nos mistérios santos e ter acesso à sabedoria de Deus. Isso é claramente comprovado ao vermos que essas pessoas que comungam de forma indigna não são capazes de entender este pecado e muitos outros quando se tenta explicar para elas. A dureza do coração é quando a pessoa se fecha à graça de Deus, não permite Jesus entrar de nenhuma maneira, e com isso impede toda a ação da graça. Isso vemos claramente quando as pessoas não são capazes de sequer considerar a hipótese de deixar um determinado pecado, de mudar de mentalidade ou de lutar contra os vícios. Ser abandonado neste mundo é terrível, pois assim somos entregues à ação de Satanás, sem o amparo que os filhos de Deus possuem. Isto é nítido quando vemos pessoas e famílias inteiras que decaem cada vez mais no abismo do pecado mortal, numa decadência moral e espiritual contínua e degradante. Por fim, o merecimento do inferno, que levará a pessoa a sofrer as penas eternas e muito mais cruéis que os piores sofrimentos desta vida. E passará a eternidade se odiando por ter podido evitar este pecado, mas não ter dado atenção ao ensinamento da Igreja. Diz São Vicente Ferrer: ai daquele que tem a ousadia de comungar sacrilegamente, porque de certo modo atenta contra o corpo de Jesus Cristo, obriga esta vítima inocente a morar em seu coração cheio de corrupção,
entrega o Cordeiro Imaculado nas mãos dos demônios que o insultam da mais horrenda maneira. Mas ai do sacrílego! Ai de quem tem a ousadia de tornar-se réu do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Finaliza o santo. A comunhão sacrílega, portanto, ocorre quando a pessoa recebe Jesus Eucarístico sem o devido preparo, ou seja, com pecados mortais pendentes de serem perdoados através da confissão. Este é um pecado que corrói vorazmente o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, e também faz pesar a justiça de Deus sobre os homens. Não há nada na Igreja e nesta terra que seja tão sagrado, tão divino, tão vivo e tão pessoal como a Sagrada Comunhão, porque é o próprio Senhor Eucarístico. A maneira interna e externa com que os fiéis recebem a Sagrada Comunhão mostra ser a Eucaristia para eles não só a realidade mais sagrada, mas a mais amada, e nela veem a pessoa mais sagrada, nosso Senhor Jesus Cristo. A recepção do corpo de Cristo exige, portanto, uma profunda fé e pureza de coração e, ao mesmo tempo, gestos inequívocos de adoração. Portanto, a Eucaristia, pão transubstanciado em corpo de Cristo, e o vinho em sangue de Cristo, Deus entre nós, é para ser acolhido com deslumbramento, reverência e uma imensa atitude de humildade, de adoração e também livre de qualquer pecado mortal. Porém, tristemente comprovamos claramente que a maioria das pessoas não acredita mais na presença real de Nosso Senhor na hóstia consagrada, se é que um dia acreditaram. Negam mesmo este dogma católico. Você sabe como se chama o católico, eclesiástico ou leigo, que passa a contestar e a desobedecer a doutrina, os dogmas, a tradição, o magistério da Igreja? Herege. Sim, é isso que eles são, hereges. E como tais deveriam ser excomungados, pois esta é a penalidade para os heréticos. Examinemos a nossa conduta e, se a consciência nos acusar de alguma grave culpa, um único pecado mortal que seja, nos purifiquemos por meio de uma boa confissão sacramental, contritos e arrependidos, e verdadeiramente dispostos a não mais pecar, antes de tomarmos o alimento da vida eterna. Não façamos da Santa Hóstia consagrada, nós católicos, como fazem os protestantes nas suas seitas, apenas um simbolismo, ou como os padrões da esquerdista teologia da libertação, uma simples ceia fraternalista entre companheiros adotantes de ideologias heréticas e nada mais. Diz São Cirilo de Alexandria estas fortes palavras: quem faz comunhão sacrílega recebe em seu coração a Satanás e a Jesus Cristo. A Satanás para fazê-lo reinar, e a Jesus Cristo para oferecê-lo em sacrifício a Satanás. Os santos tiraram grandes frutos das suas comunhões, porque punham muito cuidado em se preparar. 4 coisas são necessárias para a alma colher muito fruto da Santa Comunhão. Primeiro, o desapego das criaturas, banindo do coração tudo que não é de Deus ou para Deus. Segundo, o desejo de receber a Jesus Cristo com o único fim de mais o amar. Terceiro, a devida ação de graças depois da comunhão, imaginando que reside na alma como um trono de graças. Que tesouro de graças perde o cristão que pouco pensa em orar depois da comunhão. Quarto, comungar em estado de graça. Jesus tinha se dado aos homens como mestre, como modelo e como vítima. Restava-lhe somente que se desse como alimento, a fim de fazer-se uma coisa conosco. É o que fez, instituindo a Eucaristia. Receber, pois, por amor, aquele que se dá a nós só por amor. Mas como é que há tantos homens que não o amam e lhe respondem com ingratidão? Se no passado nós também temos sido do número desses ingratos, esforcemo-nos para amá-lo tanto mais para o futuro. Numa palavra,
porque Jesus nos ama ardentemente, quer unir-se conosco pela Eucaristia, a fim de que nos tornemos uma coisa com Ele, e o seu coração seja um só coração com o nosso. Assim, na comunhão, Jesus une-se com a alma e a alma com Jesus, e esta união não é de mero afeto, mas verdadeira e real. Como dois pedaços de cera derretidos que se misturam, assim o que comunga se torna uma única coisa com Jesus Cristo. É a comunhão sacrílega uma porta para o inferno. A maior parte dos que tiveram a ousadia de cometer este sacrilégio, instintivamente acostuma-se a isto, e depois que traíram uma vez a Jesus Cristo, continuam a traí-lo 2, 3, 100 vezes, e talvez até anos inteiros, e quem sabe, muitas vezes, até a morte, imitando ao pé da letra a vida de Judas. Judas foi um traidor, porém, há muitos outros piores do que ele. São aqueles que comungam sacrilegamente. Judas cometeu o sacrilégio uma vez só, e estes repetem-no com frequência em cada comunhão sacrílega. Por isso, são 1000 vezes piores do que ele. Esses, como Judas, não ignoram que Jesus Cristo está realmente presente na Santíssima Eucaristia. Entram na igreja, aproximam-se do altar, como Judas se aproximou de Jesus, e depois, com a consciência dominada por terrível inquietação e remorso, dão a Jesus o beijo sacrílego. Seria 1000 vezes melhor que não tivessem nascido os sacrílegos, pois assim nunca teriam chegado a calcar aos pés o corpo e o sangue de Jesus Cristo, sendo por isso menor o número de danados no inferno. E o demônio, para o qual a comunhão mal feita é sumamente agradável, inventa 1000 artimanhas para induzir suas vítimas a esse passo fatal. A cada vez que Jesus vê um sacrílego aproximar-se da Santa Comunhão, cobrindo o rosto, Jesus exclama amargamente angustiado: Também tu, cristão, por mim redimido, preço do meu sangue, meu queridíssimo filho, também tu tens coragens de me atraiçoar? O demônio tem um ódio terrível contra Jesus Cristo e, sabendo que a comunhão é sua maior satisfação, procura por todos os meios de transformar este prazer na maior das amarguras. O demônio odeia terrivelmente os sacramentos e, sabendo que a comunhão é o mais augusto de todos os sacramentos, busca por todos os meios a maneira de torná-la desprezada e aviltada. Ele sabe que os cristãos, quando comungam, são invejados até pelos anjos, por isso procura envenenar essas almas por meio de comunhão sacrílega. O demônio ri e faz grande festa, pois vê Jesus desprezado e traído por novos Judas que, por meio da comunhão sacrílega, repetem o beijo da traição. Coisa horrível! Chega de pecados e sacrilégios. Digamos a todos que experimentamos e que vimos como Jesus é bom. Ah, meu Jesus, eis o que vos peço e quero sempre pedir-vos na Santa Comunhão. Unidos fiquemos sempre e jamais nos separemos. Sei que não vos separareis de mim, se não for eu o primeiro a me separar de vós. Ai, todo o meu medo é que no futuro venha eu a separar-me de vós pelo pecado, como fiz outrora. Por piedade não o permitais, ó meu amadíssimo Redentor. Até a morte estarei sempre exposto a este perigo. Conjuro-vos, pelos merecimentos de vossa paixão, deixai-me antes morrer do que cair nesta desgraça. Repito, e vos peço a graça de repeti-lo sempre. Não permitais que me separe de vós. Ó Mãe de Misericórdia, Maria, intercedei neste momento por mim. Obtende-me a graça de não me separar mais de Jesus e não amar mais senão a Jesus. Livrai-nos, Virgem Maria, de tão grande ofensa. Protegei-nos e dai-nos sabedoria e discernimento, para não ocorrer de ofendermos vosso diviníssimo Filho. Com seu amor terno, adentrai o coração dos sacrílegos e convertei-os para que alcancem a santidade e a felicidade eterna. Termino com as palavras de Santo Afonso Maria de Ligório,
doutor da Igreja. Ai daquele que comunga indignamente, torna-se réu do corpo e do sangue de Jesus Cristo e, portanto, come-o e bebe-o para sua própria condenação. Que dirias do perverso que, tirando a sacrossanta hóstia da âmbula sagrada, a atirasse a um vil monte de lixo? Aquele que tem a ousadia de comungar sacrilegamente atenta contra o corpo de Jesus Cristo, obriga esta vítima inocente a morar em seu coração cheio de corrupção, entrega o Cordeiro Imaculado nas mãos dos demônios que o insultam da mais horrenda maneira. Mas ai do sacrílego! Ai de quem tem a ousadia de tornar-se réu do corpo e do sangue de Jesus Cristo, chegando-se indignamente à mesa sagrada. Sim, porque, como diz São Paulo, quem come este pão e bebe este cálice do Senhor indignamente, come-o e bebe-o para a sua própria condenação. Fonte Santo Afonso Maria de Ligório, Meditações para todos os dias e festas do ano, tomo 2, desde o domingo da Páscoa até a 10ª semana depois de Pentecostes, inclusive. Quanto a nós, não vamos permitir jamais que o diabo se ria com uma comunhão mal feita. Antes a morte, como fizeram milhões de mártires que preferiram perder a vida a sacrificar aos ídolos e renegar a fé. Antes, pelo contrário, digamos sempre, viva Jesus Cristo! E adorando respeitosamente as sagradas partículas, comunguemos com a mais santa efusão de nosso amor, até darmos o nosso último suspiro. Quem me dera morrer assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.